Que legal. Então, boa tarde já, né? Já passaram o meio-dia, quem já comeu pastel, pipoca e tudo mais. E nós viremos aqui com a segunda parte da nossa palestra. A nossa proposta seria primeiro o Alberto conversar um pouquinho, falar. Saiu a sugestão de uma mesa redonda, algo mais aberto, onde a gente pudesse ouvir as angústias das famílias, né? O momento que a gente vive e que fosse de uma forma mais interativa mesmo. Então, é isso aqui, ó, é esse improviso, de chamar vocês para que vocês participem, ouvindo já algumas questões que foram trazidas, né, através das respostas que foram enviadas. E é uma conversa, é um bate-papo para que a gente possa refletir sobre várias situações. E nesse momento mais focado aí para as crianças lá nos anos iniciais, até um quinto ano, né, porque são momentos diferentes nesse desenvolvimento. Na aprendizagem, no comportamento e nos desafios enquanto pais, enquanto mães, enquanto escola, né? E aí a gente vai poder participar com a participação então, e a mediação do Alberto Carneiro, que numa parceria com a FTD pôde estar aqui presente com a gente, que a gente agradece desde já. Bom, então que a gente possa curtir muito esse momento. Tenho certeza, se a gente está entrando com algumas dúvidas e medos, talvez a gente saia com outros, não é? Mas essa inquietação faz parte dessa reflexão que a gente quer proporcionar. Muito obrigada desde já pela presença de vocês. Obrigado, Luciana. Obrigado ao Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, a FD, que oportuniza a gente poder estar aqui hoje, nossa gratidão. E eu quero que vocês acolham, assim, com muita alegria. Sabe, aquele lugar que você vai e a pessoa que chega na frente e fala assim: pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui é diferente, vocês são diferentes. E aí, para todo o Colégio da Senhora da Misericórdia poder acolher bem. Com vocês, Luciana, Rodrigo, Perla e Ana! Muito bem. A ideia é que nessa tarde a gente bata um bom papo, que reflita um pouco das angústias, dos anseios, das coisas que a gente traz ao coração, ao pensamento, para que saiamos daqui não com respostas, mas eventualmente com boas perguntas. Processos como esse, momentos como esse, nos ajudam a aprimorar um pouquinho, a melhorar um pouquinho a qualidade das dúvidas que a gente tem. A gente vai refinando um pouco o processo e na troca, o que era para a Perla alguma coisa que para mim não sabia ainda, ela me ajuda. A experiência de ser tocada pela vida que ela faz, Luciana, Ana e Rodrigo, a experiência que vocês fazem, sendo tocados pela vida no âmbito da educação, num contexto de compartilhamento, ganha muita força. E é importante, porque para a gente poder ter uma árvore com bons frutos, é preciso de força, sim ou não? Sim. Muita força, a força da vida pulsando ali naquele lugar. E os frutos, eles são uma evidência da força que está presente, a força que passou por ali. E quando a gente lembra um pouquinho dessa parte da força e dos frutos, me vem à memória aquela passagem do semeador, aquela parábola que Jesus contou para a turma que estava pertinho dele. Jesus, um grande educador, um grande pedagogo, psicólogo, enfim, tantas coisas que ele pôde acumular no repertório dele. E ele começou contando, dizendo assim, como é que é, pessoal? Vamos ver se o pessoal ajuda. Isso, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E ele levou o que consigo? As suas sementes. E de repente deu tudo certo para o semeador? Ele tinha certeza que ia dar certo. A expectativa é que ele lançasse as sementes e todas elas frutificassem, crescessem e que todas as terras fossem boas. De repente pode ser que não seja tão assim. E aí a grande pergunta: quem eu me torno quando vejo que tudo de valor que eu coloquei de repente se encontra numa terra de chão batido? Raso, passarinho vem e leva embora. Que cuidados são esses? Aí a semente que eu tenho ali, que é mais preciosa, eu vejo que caiu num chão com pedras. A terra é rasinha, a pedra é muito dura. A semente até brotou, mas não lançou raiz. Veio o sol, queimou. Aquela porção da semente que também cai na terra, onde tem ali muitos espinhos. Aí as preocupações,
os cuidados, as certezas, as expectativas, as coisas... Fica tão pesado que sufoca a semente, ela não consegue crescer. E isso vale para superproteção, isso vale para o exagero das coisas, exagero dos mimos que a gente faz. Você conhece algum pai maluco assim? Eu conheço, eu aqui. Lá na Europa é muito comum que isso aconteça, inclusive, né? E a ideia desse bate-papo, à luz dessa parábola, desse lugar de lançar as sementes. Se a gente vai estatisticamente, a gente percebe que 25% da terra é boa. E como é que a gente lida com o restante? Quem sou eu diante das terras que fogem das minhas certezas e fogem das minhas expectativas? Quem eu me torno? Quem o meu filho se torna quando passa por situações assim? Ele é desenvolvido na autonomia, ele sai mais fortalecido, ele se dá conta de que ele é uma pessoa no jogo? Ou será que às vezes não tão bem assim? Temos alguns pontos que eu tenho certeza que vai ser demais poder conversar com vocês aqui. Podemos começar? Sim. Beleza, então. Queria começar com a Pérola. Pérola, na tua opinião, assim, o que você tem no coração em relação a essa parte do tema, certezas agora, assim, as certezas que a gente tem, como é que funciona isso para você? As certezas, elas são certezas, ou como é que isso funciona um pouco na parte do processo de educar os nossos filhos nos tempos de hoje? Boa tarde a todos. Boa tarde. Certeza que eu tenho, a maior certeza é do amor pela minha família. Isso, imbatível. E a certeza da morte. Eu acho que essa certeza que, infelizmente, né, é a mais certa de todas. Agora, o restante a gente tenta, né? Eu tenho certeza que eu estou criando bem meus filhos. Mas, aí de repente acontece alguma coisinha e você fala, nossa, onde eu errei, né? Aquilo que você falou. Então, eu tinha essa certeza, eu achava que eu tinha. Mas é a vida que vai mostrando a cada dia, não sei se eu errei, onde eu errei, se eu errei, né? A gente está tentando sempre fazer o melhor. Certeza de que eu estou tentando. Se a gente vai conseguir, só Deus mesmo para falar pra gente e mostrar isso no dia a dia, né? Mas o amor da minha família, e com isso a gente constrói uma boa família tendo a certeza disso. Isso é certo, né? Agora, se ele vai ser o que eu quero, não sei, né? A gente investe na educação, tudo, né? Então a gente semeia um caminho e a gente quer que a criança vá por aquele caminho. Certeza que ele vai seguir aquele caminho, né? Isso não tem jeito. Reza todos os dias, eu peço a Deus que sempre, que meus filhos sempre andem pelo caminho do bem, né? Agora, certeza que a gente vai ter, eu quero isso. Agora, se isso vai acontecer, é o futuro, né, que vai... E o que a Pérola traz pra gente é incrível. Quem se identifica um pouco com o que ela traz aqui, dessa muita coisa, né? Sobretudo quando a gente pensa na vida e também na finitude dela, na parte do quando ela começa a se organizar para ir apagando a velhinha ali. A morte, ela traz pra gente uma capacidade, eventualmente, de valorizar ainda mais a vida. Se de repente a gente parte de um princípio onde saber que tenho pouco tempo aqui com vocês, pode ser que isso me leve a uma dimensão de aproveitar muito bem o tempo aqui com vocês. Ou posso usar o algoritmo da tragédia. Porque eu tenho certeza que não vai dar certo, porque agora eu vou viver pouco e não vai dar certo, tá tudo ruim, porque a inflação... A gente pode ir nessa toada da tragédia, mas... E aí, nesse ponto que a Pérola traz pra gente, é importante a gente colocar sobre a mesa essa questão de um valor que é maior. O que alimenta uma certeza que a gente tem é o quanto a gente está conectado a um valor que é maior que a gente. Se a gente bota a fé só na gente, eu não tenho certeza de muita coisa. Eu saio de casa, eu não tenho certeza se eu vou chegar no trabalho. Às vezes furo o pneu do carro. Eu tinha certeza que o trânsito ia estar bom, e não está. Eu tinha certeza que o voo ia sair no horário. E atrasou, e cancelou, antecipou. E o barato disso, cara, é quem eu me torno diante dessa situação. Onde a gente não tem nem a certeza se vai estar
viva amanhã. Então a gente tem que viver o hoje da melhor maneira possível, né? A gente faz um plano para o dia de amanhã, para o dia de hoje, amanhã vou fazer isso, vou acordar, vou trabalhar, e de repente, num piscar de olhos, tudo muda. E o que a Pérola traz pra gente é muita riqueza, porque isso me leva a ver como sabedoria, que traz aí um caráter da raiz de saborear o que eu estou vivendo aqui, de estar presente aqui com vocês. Não tá ali, mas agora eu estou falando com vocês, daqui uma hora eu vou ter que estar em tal lugar, porque daqui um pouco eu vou ter que estar em outro lugar, porque eu tenho que pegar a criança na escola, porque eu tenho certeza que a Castelo vai estar livre para atravessar em Alphaville. De repente tudo fica estranho, fecha o pedágio, começa a chover, e agora? A gente precisa lançar mão de recursos interiores para lidar com o afeto e com a afinidade. E será que a gente, nesse mundo da educação, a gente tem valido esse recurso disponível para a gente? Aí fica uma reflexão para nós aqui do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, né? Mas pode ser que, olhando para aquilo que vai terminar, São Francisco chamava a morte de irmã. Complexo, né? A gente às vezes tem... Uma vez eu ouvi uma frase que... Acho que era do Mário Sérgio Cortella, alguma coisa assim. Perguntaram para ele, você tem medo de morrer? Ele disse assim, não, eu tenho medo de não viver. É diferente. Eu, no meu epitáfio, desses dias, eu fiz um vídeo, coloquei lá no Instagram. Eu quero deixar escrito assim, a morte me encontrou vivo. Porque muitas vezes a gente não dá conta da vida. Não dá conta de que... Quem aqui já procurou o celular e o celular estava na mão e o bolso na bolsa? E quanto tempo a gente tem certeza que eu estou procurando algo que está longe e está perto, está do lado, está dentro. Obrigado, Estela. Rodrigo, como é que é para você essa parte da temática das certezas, nesse âmbito da educação, da cuidado com os filhos, assim? Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito do que a Pérola falou, né? Certeza com os filhos, que a gente realmente acredita muito, coloca toda aquela dimensão, né? Para que ele seja uma pessoa honesta em primeiro lugar, né? Que respeite o próximo, que seja feliz, que seja amado. Acho que isso é uma energia que você deposita a cada dia, né? Quando o filho acorda ali, ou quando o filho está dormindo e você está em oração. Você realmente conversando ali com Deus é que você pede a cada dia para que tudo isso, né, que eu falei agora, ocorra diariamente com o seu filho. Pode não acontecer conosco, mas com o nosso filho a gente, né, sempre deposita esse tipo de esperança. E eu vejo um pouco da certeza. Eu tenho 3 filhos. Eu fui pai aos 18 anos. Meu primeiro filho, Nicolas, mora no Canadá, está com 26 anos. Depois tem a Júlia, de 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, aqui da escola. E a Maria Luísa, do 5º ano, com 10 anos. A certeza que eu tenho é que eu sou um aluno. A cada nascimento assim, de um filho, eu acredito muito em Deus, então eu sempre coloco Deus na frente, né? Ele me coloca no banco da escola. E com o meu primeiro filho foi assim, era um adolescente, pai jovem, trabalhando, mas não tinha condições ali de mantê-lo, né? Foi uma luta, depois entra na faculdade, corre atrás Então ele me proporcionou tudo isso. Eu sou muito grato a Deus por ter acontecido isso e eu ter avançado em algumas fases, né, tanto profissional quanto acadêmica. E depois vem a Júlia, né, uma mulher, numa família de 3 homens, né, eu, meus 2 irmãos, o pai, a única mulher é a minha mãe, a guerreira ali, né? Já são falecidos os 2. Mas como lidar, como brincar com uma filha menina? Qual é a certeza que você tem que você está no caminho certo, que você está agradando enquanto pai ali, né? Que tipo de conversa que você tem que ter? Desde o xixi do menino, que
faz xixi aqui na rua mesmo. Uma vez tivemos essa sensação que é muito diferente, os gêneros são, né, completamente antagônicos aí. E paramos na estrada uma vez, a Júlia estava ali com vontade de fazer xixi ali. Não vou fazer, pai, não vou fazer, não adianta. Pode parar no posto, aí vamos na lanchonete. Então, ali já me mostrou que não adianta forçar a barra, é uma certeza que você tem que respeitar. Primeiro, cada ser é diferente. Segundo, a questão da sexualidade, né? Do respeito com cada um ali. Não adianta forçar a barra de querer achar que vai ser igual. Não, porque o seu irmão era assim. O seu irmão, ele fazia em qualquer lugar, digamos assim. E depois vem a Maria Luísa, mais uma menina. E você, que certeza você tem? Será que eu estava acertando ali com a Júlia? O que eu não fiz ali com a Júlia de certo que com a Maria Luísa eu tenho que me moldar, eu tenho que ler aquela próxima página da lição ali no banco da escola, para que eu possa ser um bom pai a cada dia. Eu acho que quando Deus confia uma criança, né, para a gente, nós temos essa responsabilidade, obrigação de dar ali, como guardião mesmo, né, todos os ensinamentos, e ter essa certeza a cada dia de que você tem que fazer o seu melhor. Às vezes a gente cai um pouquinho ali no serviço, a gente se desentende no relacionamento amoroso, a gente tem as famílias, mas e o filho? Esse, assim, eu tenho a certeza que ele tem que estar isento de tudo isso. Não podemos misturar muito questões do relacionamento amoroso, relacionamento da família, é o sogro, é a sogra, é o tio, é o primo, é o irmão e o seu filho. O que você está fazendo por ele, né, pela sua filha ali. Então, a certeza é essa, cada dia você entender que eles não são culpados. Eles não sabem nada no início, né? Depois é lógico, vai tendo a maturidade, os ensinamentos, mas que a sua obrigação, né, em primeiro lugar, é realmente avançar com uma filosofia de vida, uma filosofia religiosa, uma filosofia comportamental, do que é certo, do que é errado, porque depois, quando abrir a porta e ele tiver a oportunidade ali de realmente se relacionar com outras famílias, pelo menos a certeza que eu tenho é que a essência, ainda que um pouquinho, essa sementinha ali foi plantada, né? Então, mais ou menos isso. Fantástico, uau, massa que você traz, Rodrigo. Acho que um primeiro ponto, assim, você traz um aspecto dessa certeza, dessa relação, enquanto um caminho de nutrição. Se eu tenho algo que é certo, eu preciso nutrir isso, eu preciso alimentar isso, eu preciso cuidar disso. Uma certeza, ela depende desse cuidado. Eu tenho certeza que tu é meu filho, tu é minha filha, mas é o passo que essa certeza me leva a dar passos, né? Me leva a ter uma convicção de que eu vou além daquilo que eu imaginava, das restrições, das limitações, dos condicionamentos daquele tempo, para além daquele tempo. Então, uma certeza que com Deus, com base nos valores, nas virtudes, fazendo o bem, é uma certeza de que sou capaz de dar conta da vida. Acho que essa é uma das certezas mais incríveis, que quando a gente se depara, eu estou certo que eu dou conta disso. Estou certo que você está comigo. Eu, enquanto filho, eu tenho certeza, Pai, da tua presença. Não tenho certeza se eu vou comer o que eu quero, se eu vou lá no Coco Bambu, se eu vou lá no hot dog do tio da esquina, né? E a gente às vezes gasta tanto tempo com essas certezas efêmeras, passageiras, que a certeza da presença, a certeza do afeto, a certeza de uma base sólida nesse processo,
E aí você traz também outro aspecto de como é que eu tenho certeza que eu estou sendo um bom pai? Quem tem essa dúvida aí? Será que eu estou sendo um bom pai? Meu Deus do céu! Faz até enquete no Instagram quando está muito depressivo. Se você acha que eu sou um bom pai, coloque aqui o seu voto, né? E ninguém vota! Ai meu Deus, como é que piorou ainda, né? Mas a vida ela é tão generosa que ela dá a gente condição de pegar pequenos gestos, pequenos sinais, pequenas evidências dessa capacidade da vida. O homem, lá no Catecismo da Igreja Católica, tem lá um trecho logo no início, o homem é capaz de Deus. É lindo isso. Eu sou capaz de algo incrível, eu sou capaz de algo infinito, eu sou, na verdade, compatível com isso. E essa crença, essa base, me dá uma habilitação para poder navegar em meio a tantas outras dificuldades e tantas outras adversidades. Aquela metáfora da gente colocar as pedras grandes primeiro, depois vai ajeitando as que são menores. Acho de grande valor. E um indicador para um pai, para um professor, para um educador, enfim, que a gente está indo num caminho bom tem a sua sacola do lado, olha para a sua sacola de sementes. Olha para a sua sacola, abre ela assim agora. Vê a sacola de sementes aí. Obrigado. Ponto positivo para ela ali. Tem muita semente ou pouca semente? Se tem pouca semente, você pode estar fazendo um trabalho bom. Se tem muita semente, será que você está semeando? Sacola vazia pode ser um bom sinal. Sacola cheia pode ser que você acabou de pegar uma nova safra. E tudo bem, não tem certo, não tem errado. Mas de colocar para essa generosidade, o que eu estou fazendo? E a gente faz coisas incríveis. A gente faz coisas suficientemente boas para poder dar conta dos nossos filhos. Não fosse assim, a gente não estaria aqui. Mas aí vem a culpa. Mas será? Mas e agora? Aí você vai no Instagram, vê lá o pessoal viajando, vê lá o pessoal esquiando, vê lá o pessoal todo fofo, tchutchuco, tirando foto no restaurante. E você lavando o quintal, tirando o cocô do cachorro com a vassoura. Aí você olha no Instagram, você vê o pezinho da sua amiga na espuminha do mar, lá em Angra dos Reis. Aí você olha aqui, não dá um ódio. Eu tenho certeza que eu odeio ela. Eu tenho certeza que eu nunca vou nessa praia. E a gente vai pro lado da tragédia, que não falava com ela. Você precisa de poder estar vivo, estar bem, de ter um quintal para poder cuidar. Porque se eu, pai e mãe, estou limpando o cocô do cachorro do quintal, significa o quê? Que eu tenho um filho que prometeu que ia fazer isso, dei o cachorro para ele e ele não fez. É mais ou menos isso, entende? Mas legal. Ana, como educadora, como responsável, assim, né? Como que funciona para você esse olhar para certezas diante do processo da educação hoje? Boa tarde a todos. Boa tarde. A certeza que eu tenho é que nós não temos certeza de nada, né? Nós tentamos ter o controle de todas as situações. Então, como mãe, né? Sou mãe de uma menina de 9 anos. Tenho tentado ter essa certeza de compreender o agora, como ela vem se desenvolvendo na escola, o seu futuro, quais serão as escolhas, quais são as amizades que ela vem estabelecendo, como ela se relaciona com o outro. Mas, apesar, né, de toda essa tentativa de ter uma compreensão dessa totalidade, nem sempre nós temos, né? Como educadora, a minha certeza é de que venho todos os dias, né, tentar fazer o melhor e acompanhar os pequenos da forma com a qual eles merecem, né, com esse olhar carinhoso, com esse olhar atento. Nós estamos passando por um momento, né, na educação, e aí se aplica também um pouco nessa parte da maternidade, com muitos estímulos, com muitas referências. As crianças hoje têm muito mais informações, e aí é tentar ter essa certeza, né, de como podemos auxiliar os pequenos dentre tantas questões, e entendendo também, né, essa formação do ser humano, o que será que nós estamos conseguindo passar para eles, qual é esse olhar empático, né, que eles conseguem ter diante das situações. Então, é mais uma certeza da incerteza, né? É muito difícil a gente conseguir ter uma totalidade, assim, uma certeza de tudo. E uma compreensão também, mas no dia a dia, né, nós nos colocamos ali
mais como aprendizes, né? E mais do que ensinar, nós estamos aprendendo com os pequenos e com essa nova geração que vem aí. Dando um show na gente, um show de tecnologia, um show de criatividade, um show de dramatização, também às vezes ali, né? De questionamento, porque, né? Muito críticos às vezes, assim, tudo, e é legal que apontem, só que a gente precisa dar esse contorno, né? Essas margens do rio, de um lado e de outro, a parte dos limites que Ana traz, essa certeza de que uma dessas margens para a minha própria vida fluir, sou aprendiz, estou no banco dos alunos. E como papais e mamães que somos, educadores também, precisamos entender que é muito diferente a geração das escolas de crianças de 5 anos atrás, sim ou não? Sim. De 10 anos atrás. Muito diferente. É outro jogo que a gente está jogando. É outro jogo. Depois pergunta para a Luciana ou para a irmã como é que está essa regra do jogo. E para isso é preciso que lancemos mão de recursos que Viktor Frankl chamava de recursos psiconoéticos. É porque uma pessoa por inteira ela tem as dimensões biológicas, as dimensões psicológicas que juntam com as sociais e também a dimensão da espiritualidade. No momento em que eu tenho poucas certezas, mundo afora, alguma certeza que a gente tem é que aqui temos 5 pessoas assistindo a gente, papais e mamães que são pessoas, jovenzinhas lindas aqui, jovenzinhos maravilhosos que estão participando desse evento da escola, que são pessoas. Eu tenho essa certeza, assim o são. E se eu trato a relação com eles fora dessa perspectiva, fora desse eixo fundante, eu abro mão de estar num lugar seguro. Muitas vezes a gente acha que a certeza me leva para um lugar seguro. Sim ou não? Sim. Mas às vezes a certeza que a gente nutre leva a gente para um lugar de inflexibilidade, de intolerância, de imaturidade e de irresponsabilidade. Porque às vezes com tantas certezas que eu tenho a respeito de mim, a respeito dos meus filhos eu não tenho certeza. Mas a respeito do filho da minha amiga, eu sei tudo. Nossa, aquela família, nossa, sei que eu já vi, puxei a ficha. Nossa, você viu quem está na escola? Nossa, você viu quem está na nossa... Tem uma babada, amiga, para contar para você. Cuidado, a fofoca morre no ouvido de quem tem sabedoria. E essas certezas que levam a gente a seguir adiante. O ser humano, ele precisa de segurança. Os filhos da gente, apesar da gente não entender, eles não quererem, eles precisam de rotina. Eles precisam de limite. Eles precisam ouvir, não pode. Ah, mas o sorvete, depois do jantar. Ah, mas o sorvete, depois do jantar. Ah, mas o sorvete, nem depois do jantar agora. Ah, mas eu vou falar com a minha avó. A gente tem certeza que a avó vai mimar a criança. Tem ou não tem? Eu tenho certeza que lá na casa da avó ele vai deitar e rolar. Estão rindo aqui na frente, aqui é mais ou menos assim. Como é que é isso? É porque às vezes no lugar da avó, ela quando era mãe teve tanta certeza que ela viu que mudou, porque agora eu vou, não tenho certeza de nada, eu tenho certeza que eu vou dar doce, sim, eu vou dar cocada com leite condensado, sim, né? Para de repente compensar alguma coisa que ela traz na história dela mesma em relação à criação dos filhos, né? Então, é um lugar gostoso da gente pegar, mas um gancho nisso, né? A certeza de que somos aprendizes e também professores. Quando eu me dou conta de que eu sou um educador, opa, a temperatura do ambiente muda. Não vou ao mercado de qualquer jeito. Não vou à farmácia de qualquer jeito. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu penso 2 vezes. Teve aquele dia que você estava no mercado, a irmã de manhã ela falou que encontra com as pessoas no bairro e tudo, né? Imagina você tá ali, tá pá virada, você tá com uma caneta prendendo o seu cabelo, foi de crocs, calça de moletom cinza, sem maquiagem, no mercado, com a pá virada.
De repente você foi dar um piti com o pessoal do caixa, você viu um aluninho seu ali. Mãe, a professora tá do mercado. Olha a dona Ana ali, mãe, ali a nossa coordenadora, orientadora tá ali. Daqui a pouco ela já pega a caneta, aí já baixa ali o Piaget, a educação e tal. A gente começa a organizar a fila do mercado, dos menores aos maiores. Quase assim. Porque o nosso papel nos dá muita consciência da missão que a gente tem. No momento que a gente vive. Olhar a finitude dos recursos, olhar a questão da finitude da vida. E dar consciência da minha missão enquanto ser presente. Tenho certeza que estou aqui com vocês. Isso, de alguma forma, precisa me bastar para dar o meu próximo melhor passo. Eu tenho duas certezas. A primeira é quando eu acordo e agradeço a Deus. Abri os meus olhos. Estou viva. Essa é a minha certeza. E a segunda certeza é que o meu dia vai ser um desafio. Porque nesse desafio eu tenho o amor à minha família, bem colocado pela minha parceira aqui. E o que vai ser desse desafio? É a pura incerteza, porque o meu filho vai trazer de volta questões que talvez eu não esteja preparada para responder. E eu vou ter que saber responder, porque eu sou mãe. E como mãe, ele espera uma resposta. E essa resposta, ela não pode ser de qualquer forma. Ela tem que ser uma resposta, porque ele vai levar para frente. Ele vai comentar com o amiguinho. Se eu der uma resposta, por exemplo, sobre um racismo, e não for uma resposta verdadeira, ele vai falar o que de mim? Se for um bullying, tudo isso vai trazer incerteza, não só para ele, para mim, para o amigo, para tudo. E a incerteza do mundo? Como vai ficar? Então, a nossa certeza não é mais certeza. Ela é totalmente incerteza. Então, como mãe, onde ficou a minha certeza? Então, todos os dias eu me pergunto, será que eu estou certa? Será que este é o caminho certo? Eu vou buscar, mas ainda me questiono. Me pergunto, onde eu vou? Quero meu filho íntegro, quero ele ético, quero ele uma pessoa do bem. E para isso, eu sempre tenho que me questionar. Essa é a minha certeza. Chama de certezas. Hoje o que a gente chama de certeza, quem é que já mudou muito de opinião a respeito de alguma coisa? Aí tenho certeza que esse cara é muito legal. Se fosse o Windows ia fazer assim, pã. Eu tenho certeza que esse prato é gostoso. Pã. Eu tenho certeza que eu vou chegar na hora. E de repente não. E como é que a gente vai fazendo? Não? Você não traz aqui uma perspectiva de que é importante que, para navegar nesse ambiente das certezas e incertezas, a gente utilize alguns recursos importantes, como humildade. Quem aqui já recebeu uma pergunta ou uma indagação do filho e não tinha palavras na hora? Levanta a mão, só para entender. Você fez assim. Você gritou para dentro. Você pensou assim, aquele balãozinho. Socorro! Tomara que ele esqueça. Uma vez, a minha mãe, Dona Ana Luísa, linda, minha mãe é uma fofa, corintiana. Eu sou palmeirense. Mesmo assim sobrevivi. Né? Fui bem educado, brincadeira, sem rivalidades. Em casa tinha um pé de mexerica que me intrigava. Na parte de cima tinham as mexericas maiores, mexericas grandes, suculentas, docinhas. Elas eram tecnicamente conhecidas como mexericonas. E na parte de baixo do mesmo pé, da mesma árvore, do mesmo quintal, na mesma covinha que tinha ali, na parte de baixo tinha as mexericas miúdas, mirradas, casquinha fina e azeda pra chuchu. Tecnicamente eram conhecidas como... muito bem, os meninos eles são incríveis, né? Em cima mexericonas, embaixo mexeriquinhas. E de repente minha mãe estava ali varrendo o quintal. Eu falei, mãe, essa hora vem, né? Por que em cima tem mexericona e embaixo tem mexeriquinha?
Minha mãe parou de varrer, botou o cotovelo no carro na vassoura, ela, em cima tem mexericonas, embaixo tem mexeriquinhas. Eu falei, me senti muito amado, minha mãe repetindo a minha pergunta, mano, muita coisa. Aí eu virei pai, fiquei adulto e descobri que, na verdade, minha mãe só estava ganhando tempo, porque ela não sabia o que responder. A dica é, faça pausas. Faça uma pausa, respire. A intenção da pergunta que chegou, de onde ela veio? Porque às vezes vem dali e vem de outro lugar também. Ele viu alguém, foi estimulado de uma outra forma, foi confrontado numa outra perspectiva, diferente dos valores praticados em casa, e ele quer encontrar a resposta. E é lindo isso. E aí, ao invés de a gente censurar, por mais cabeluda que seja a pergunta, ao invés de a gente dar um cala a boca, Galvão, a gente entende a intenção que está por trás da pergunta. Me acalma e ajuda a gente a alcançar, porque a gente às vezes dá uma resposta rasa, só para sair da situação difícil, só para tirar ali da frente aquele desafio que a gente tinha. Mas quando a gente coloca esse contexto de olhar a intenção da pergunta e acompanhar essa resposta e o desdobramento, e por mais que eu não saiba, olha filho, papai ainda não sabe, olha, eu não tinha pensado nisso, olha que pergunta interessante que você trouxe. Vamos perguntar para a tia Luciana, vamos perguntar para a irmã, vamos perguntar para a Ana, o que elas acham também disso, porque o que o papai acha é assim, assim, assado, por quê? Eu tenho o meu repertório, eu tenho a minha experiência, eu tenho o meu background, eu tenho os meus fracassos, os meus medos, os meus demônios, os meus fantasmas, e tudo isso influencia muito na perspectiva da resposta que a gente acaba trazendo, né? E essa certeza que muitas vezes a gente tem que ter todas as respostas. Quem foi que disse? Quem foi que disse que eu tenho que ser ali o Olimpo, o oráculo de sabedoria? Não tenho. Eu preciso ser o oráculo de presença, de acolher. Acolher a pergunta, acolher a dúvida, acolher a angústia, acolher a crise. E depois fazer algo de bom com aquilo, com base nos valores que a gente semeou lá atrás. Porque certo, líquido e certo, a semente ela tem a vida em si. Ela precisa de um bom ambiente para que ela floresça. É simples assim. Fui num colégio um tempo atrás, e aí foi muito difícil, os alunos muito indisciplinados, a escola hostil à vida. É complexo dizer isso para vocês assim, mas era um ambiente incompatível com boas relações. Eu fiquei na quadra, o pessoal entrando assim, dando bom dia para todo mundo. Umas 300 pessoas entraram, 6 responderam o meu bom dia. Tipo, ó, tô nem aí pra você, bora. Aí saindo, a coordenadora viu que foi, aí botaram para falar na hora do intervalo, no pátio, do jeito. Foi estranho. Aí a coordenadora no final saindo, ela, nossa, eles são difíceis, né? Eu falei, não acho. Ela, não acho. Eu falei, não. As plantinhas, elas também crescem com base nos cuidados que a gente dedica a elas. Aí eu fui embora. Deixei ela descascar essa manga, né? Para ver o que isso representa, enfim. Elas crescem com base no cuidado que a gente dedica a elas. Né? Então, assim, certeza do suficientemente bom, o Winnicott falava pra gente. Certeza da presença de Deus, certeza da presença dos valores, certeza de que acordo hoje e agradeço por esse dia e começo, faço a minha parte. Certeza do começo e do fim, e eu estou aqui nesse meio. Qual é a entrega que eu sou capaz de fazer hoje? Entende? Então isso pode ser que fortaleça bastante essa convicção que, de certeza, a gente possa em algum momento transformar isso em um olhar que leve segurança, leve justiça, leve um contato íntimo, muito valoroso, com as coisas que de fato fazem a diferença para a vida de uma pessoa. De fato fazem a diferença para a vida de uma pessoa. Aí vai pelo ticket, vai pelo preço, high ticket, não sei o que, tal. E cadê o valor daqui? Cadê o valor da presença? Cadê o valor da troca? Cadê o valor do simples? Cadê o valor do não? Né? Deixe o seu filho se frustrar. Ouvir não faz... O Ministério da Saúde adverte, ouvir não faz bem para a saúde. E ok, tudo bem, como é que eu lido com as incertezas? Eu não tenho certeza de tudo o tempo todo. E ok, tudo bem disso, não tem problema. Né? E essa parte das gerações que o Rodrigo trouxe assim, mas eu tenho certeza que a geração Millennials, eu tenho certeza que a geração X, eu tenho certeza... Brother, para de ficar engavetando gente.
de colocar tagzinho nas costas e na cara do povo. Aí tenho certeza que quem é lá do Nossa Senhora da Misericórdia, aí tenho certeza de quem é palmeirense, é muito legal, brincadeira. Cuidado com esse lugar, né? Porque a certeza e a expectativa, elas andam de mãos dadas. Se eu tenho certeza, tenho expectativa, e se eu tenho expectativa, aumenta a minha certeza. E quando uma quebra, quebra a outra também. E se eu não tenho um porto seguro para poder me apoiar, para poder voltar com a cara quebrada, lascado e fracassado, essa certeza da possibilidade de retorno é algo insubstituível para o coração de um pai que pode dar para um filho. Você tem sempre possibilidade de acesso. Volta para a casa do pai, literalmente, e aqui a gente faz isso acontecer. E essa parte das famílias, né, que a Peva trouxe, né, é um algo a ser conquistado. E o que faz sentido é, ao invés de como estão as famílias do mundo, como estão as famílias da escola, o que a gente pode fazer é o que eu tenho feito com a minha. O que eu tenho feito com a minha família. Eu fecho com um exemplo que o meu filho me ajudou, ele era pequeno. Eu trabalhava nessa época numa multinacional farmacêutica, como gestor de TI. Eu reportava para o Panamá e para a Alemanha. Fácil minha vida. E tinha ali estava resolvendo um problema gigante naquele momento. E estava esculpindo um e-mail, não estava escrevendo. Tinha que esculpir um e-mail que tinha ali um problema extremamente complexo. Não conseguia acabar no trabalho, tinha que voltar para casa. Era 8 da noite, saí daqui de Alphaville, trabalhava na Adidas aqui. Tive que ir para São Lourenço, cheguei lá 8 e pouco da noite. Não tive dúvida, botei o notebook no colo, na cama e continuei escrevendo o meu e-mail, assim, com a perninha. Conhece alguém com a perninha assim, ó? Não, tá tudo bem. Tá tudo comigo? Não, tá tudo certo, né? E aí botei o notebook escrevendo, daqui a pouco o João veio do lado. Ele era pequenininho. Pai, vamos brincar? E o João, agora não posso, tô trabalhando. Aí imagina a cabeça dele, meu pai tá em casa, sentado na cama, no quarto dele, de noite. Quero brincar. A certeza que ele tinha que ele podia me acessar naquela hora. E a certeza que eu tinha que mandar aquela jaca daquele e-mail. Porque o meu chefe na Alemanha era mais importante que o meu filho. E aí, uma vez ele veio, 2 vezes ele veio. Na terceira vez, ele não falou nada. Ele ficou quietinho. Chegou sorrateiramente. E a mãozinha veio no teclado e fez tudo no Enter. Ele mandou um e-mail para o VP Global de TI, sem eu terminar a mensagem. Na hora subiu um vulcão. Na minha mente veio um balão de texto, gritando com letras maiúsculas e em negrito. Caixa alta, né? Será que você não está vendo que eu preciso? Sabe assim, um texto assim. Aí na mesma hora veio um outro balão com letras dele assim. Não, papai, não estou vendo. Estou vendo você sentado na sua cama dentro da nossa casa, já está bem tarde. Ponto. Vamos brincar? Ponto de interrogação. Na hora da minha mente eu fiz... Fechei o notebook, botei na mochila e joguei debaixo da cama. E fui brincar. Não fui brincar. Não fui. Porque, às vezes as certezas que a gente tem, elas... O Shakespeare tem uma frase incrível. Nossas dúvidas são traiçoeiras. Muitas vezes deixamos de ganhar aquilo que podemos conquistar pelo simples medo de arriscar. Arrisque cuidar das pessoas que estão perto de você. Arrisque a simplicidade. Arrisque o essencial. Arrisque o básico. Arrisque sentar para fazer um jogo, para bater um papo, para fazer um churrasco de filé de frango, sei lá, junto, para a gente poder conectar. Acho que é um pouco disso. Valeu? Muito feliz de estar com vocês. Deus abençoe. Nossa Senhora da Misericórdia, todos os projetos, a família de vocês, os filhos todos. Uma salva de palmas para os papais e mamães. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês também. E é isso, é um primeiro. Tomara que a gente consiga seguir, né, com essa proposta em outros momentos. Mas, assim, acredito que foi muito importante parar para refletir, ouvir. E agora a gente sai com algumas questões para poder acomodar o coração, certo? Obrigada, gente. Fica com Deus. Aí segunda a gente comenta sobre isso.